E aí pessoal, eu me chamo Fernando e eu tô hoje aqui no meio das mudas de açaí. Nesse viveiro nós temos mais de 100 mil mudas de açaí sendo produzidas. É um mar de mudas, olha só que coisa mais linda. Olha só, elas ainda estão pequenas, lá por volta de dezembro, janeiro já vão estar com outra cara, com muito mais folhas, muito mais altas, muito mais grossas, o seu estipe, prontas para serem plantadas. Mas por enquanto ainda estão pequenas. Bora aproveitar essa oportunidade e esclarecer as principais dúvidas que vocês têm e deixaram pra gente aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. Então, vamos lá às dúvidas de vocês sobre açaí. Bora começar primeiro pela pergunta seguinte: quanto rende de polpa o açaí de vocês? Interessante. Pessoal, primeiro, quando a pessoa fala assim, o açaí de vocês, ela está se referindo às mudas que nós produzimos, né? Ou seja, a variedade que nós produzimos aqui no Promudas. E olha que interessante. Para você ter como referência, nós mesmos, aqui do Promudas, temos plantios de açaí para produção comercial, para produção rural. Então, de lá, nós colhemos semana passada algumas latas de açaí e batemos, né, para a gente tomar. O rendimento foi de aproximadamente 8 litros por lata, 8 ou 9 litros por lata. E foi do açaí médio para grosso, tá? Ou grosso para especial quase, porque realmente foi bem grosso, quase não saía da máquina na hora de bater. E por que é importante ressaltar isso? Porque quanto mais água você coloca, obviamente, maior o volume de açaí que você consegue produzir, mas mais fino ele fica, mais ralinho ele fica. Então é um açaí mais denso e mesmo assim nós conseguimos ter um rendimento por volta de 8 litros por lata. E vale ressaltar, estava uma delícia. Mas galera, isso é muito importante esclarecer que o rendimento ele tem a ver com a variedade, ou seja, a genética da muda, da planta utilizada, tem a ver com a época de colheita, tem a ver com a maturação do fruto quando acontece a colheita, tem a ver com a forma como você processa o fruto, então tem a ver com vários fatores, tá certo? E um deles é o genético. O genético, posso te garantir que a variedade que você adquire aqui conosco vai te trazer a capacidade, a oportunidade sim de ter uma planta muito rentável quando se fala de rendimento de polpa. Então, fique tranquilo. Agora, bora para a próxima pergunta. Essa aqui é muito frequente. Quantos pés de açaí cabem em 1 hectare? Pessoal, primeiro, o que é 1 hectare? O hectare é uma unidade diária. É uma unidade diária que nos dá 100 metros por 100 metros, um total de 10 mil metros quadrados, tá? Então, quantos açaizeiros cabem nessa área? Isso vai depender de alguns fatores. Primeiro deles, espaçamento. No espaçamento de 5 metros por 5 metros, 6 por 5, 6 por 6, 6 por 2,5, 6 por 4,5, tem pessoas que utilizam das mais variadas formas de organização de plantio e espaçamento. Então vai de acordo com o espaçamento que você utiliza. Um outro fator, você vai conduzir o seu açaizeiro em formato de touceira ou ele apenas solitário, como se fosse um coqueiro ou um dedezeiro. Se for em touceiras, esse número de pés por hectare pode aumentar bastante. Então, vamos lá ao seguinte exemplo. Bora usar como exemplo, na verdade, o nosso caso, o nosso plantio. No nosso plantio, nós usamos o espaçamento de 6 metros por 6 metros. Cada touceira, então, ocupa um espaço de 36 metros quadrados. Bem, em 1 hectare, cada touceira ocupando 36 metros quadrados, nós teremos no final 277 touceiras por hectare, sendo que em cada touceira nós estamos cultivando um total de 4 açaizeiros, ou seja, 277 vezes 4, esse é o total de açaizeiros por hectare que nós cultivamos no nosso plantio de açaí, perfeito? Mas isso vai variar muito de acordo com o espaçamento, de acordo com o número de plantas por touceira, se você for conduzir em forma de touceira, beleza? Mas aqui você já tem uma base de quantas plantas cabem por hectare. Agora, quantas latas dá em 1 hectare, não é mesmo? Gente, primeiro, o que é a lata que a pessoa fala? A lata é a unidade de medida de peso, de volume de frutos para a pessoa poder comercializar esses frutos com seus compradores, né? Tem gente que usa lata, tem gente que usa rasa, tem gente que usa a saca de 52 quilos, a tela de 52 quilos. Então a lata ela vai comportar cerca de 14 quilos a 14,5 kg por medida de lata, né? Em 1 hectare, gente, quantas latas vão dar? Né? Quantas latas você consegue ter por hectare? Isso vai também depender de muitos fatores. Vai depender, por exemplo, da idade do seu plantio. Se o seu plantio for muito novo, ele vai estar próximo do 1 tonelada, 2 toneladas, 4 toneladas de frutos por hectare, por ano. Se ele estiver já próximo do 6º ou 8º ano, já se aproxima das 10 toneladas por hectare. Então assim, bora considerar um plantio já bem formado, bem conduzido, produzindo 10 toneladas por hectare? Se são 10 toneladas por hectare, são 10 mil quilos. Eu pego 10 mil quilos e divido pelo peso de uma lata, que é 14 quilos. 10 mil por 14, esse então é o número de latas
por hectare que eu consigo colher em um ano. Perfeito? Aqui é uma estimativa, aí você vai ter que levar em consideração outros fatores para estimar o seu caso. Pessoal, peraí que eu preciso dar um aviso para vocês rapidamente antes de voltarmos às dúvidas de vocês. Tá vendo aqui em cima? Isso tudo aqui em cima desse mar verde, são telas Sombrites. Telas essas criadas pela Equipesca. Pessoal, a Equipesca é nossa parceira aqui do Promudas. A Equipesca foi quem criou as Sombrites há 50 anos atrás. Ela literalmente criou e, claro, é a única produtora dessa tecnologia aqui no Brasil. Galera, se você, assim como a gente aqui do Promudas, quer utilizar Sombrites como essa na sua produção, tanto de plantas quanto de animais ou mesmo em outra necessidade que você enxergue aí na sua propriedade, bem, saiba que você pode ter um acesso às Sombrites por um preço muito mais interessante, falando diretamente com a fábrica. Vou deixar para você aqui, ó, na descrição do vídeo o contato para você falar diretamente com a Equipesca pelo WhatsApp. Vai lá e fala com a Yara, diz que veio por meio do Promudas, que você vai ter, ó, um preço diferenciado. Ah, uma coisa importante. Aqui em cima, no caso do cultivo do açaí, nós utilizamos telas Sombrites de 50% de sombreamento. Em outros viveiros nossos, nós temos telas de 70%, 90% e assim por diante. Cada espécie exige um sombreamento adequado. No caso do açaí, 50%. Bora voltar às perguntas. Qual o preço da tonelada do açaí? Pô, essa aqui é interessante. Gente, o primeiro, tonelada, vocês sabem, são 1.000 quilos. Bora transformar para lata? Pega 1.000 quilos e divide por 14 quilos. Esse, então, é o número de latas em uma tonelada. Gente, a lata, ela varia muito de preço ao decorrer do ano, tá? No primeiro semestre, como eu falei para vocês, é o período de entre-safra. É um período que o preço está bem mais alto, muitas vezes superando os R$100 a lata. Enquanto que durante o segundo semestre, período de safra, aí você já tem um preço muito menor, se aproximando de R$30 a lata. O certo seria o quê? Você pegar, por exemplo, essa quantidade total, né, de uma tonelada, dividir por 14 quilos para transformar em lata. Depois, pegar esse número de latas e dividir cerca de 80%, vamos dizer assim, você vende próximos de R$30, que é o período de safra. E os outros 20% dessa quantidade, você vende durante o período de entre-safra, preços mais próximos de R$90 a R$100. Aí você multiplica, então, 20% dessas latas vezes R$90 para ser mais conservador e 80% dessas latas você multiplica por R$30 para ser mais conservador também no preço. E aí depois você soma. Esse, então, é o faturamento de uma tonelada de frutos de açaí no ano. Você sendo justo, né, nessa consideração dos preços ao decorrer do ano. E lembrando que isso aqui é uma estimativa, né, gente? Depende de cada região, de cada vendedor, de cada época do ano. Onde fica o maior plantio de açaí, né? Eu imagino o maior plantio de açaí do mundo. Gente, atualmente eu não sei qual é o maior plantio de açaí do mundo, mas eu tive a oportunidade de, na época, visitar o maior plantio de açaí do mundo naquela época. Se eu não me engano, eu viajei, foi em 2018 ou 2019, e naquela época o maior plantio de açaí do mundo, privado, de uma só pessoa, de uma só empresa, era do Açaí Amazonas, que aparentemente deixou de existir. O seu Vacário, que era o proprietário lá, que conduziu esse plantio durante muitos anos, infelizmente faleceu há alguns anos e parece que o plantio desandou. Nunca mais fui lá, nunca mais retornei, mas tive a grande oportunidade de visitar alguns anos atrás e o tamanho era realmente gigantesco. Era um total de 1.200 hectares, 1.200 hectares de açaí sendo cultivado com irrigação. Era realmente um projeto de grandes dimensões. Eu andei lá durante 2 dias e não deu para visitar nem metade do plantio. Realmente algo fantástico. Um dia a gente chega lá. Ainda estamos abaixo dos 50 hectares, mas vamos chegar lá. Aos pouquinhos a gente chega lá. Quais regiões dá de plantar açaí? Pessoal, dá de plantar açaí em muitos lugares no Brasil. Muitos mesmo, tá? Eu vou falar apenas no território nacional. Gente, saiu no final do ano passado, ou foi nesse ano ainda, o chamado ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. É isso mesmo, o ZARC. Do açaí. Nós temos esse tipo de informação para várias culturas, mas para o açaí, agora que saiu. Mas antes tarde do que nunca, saiu esse ZARC do açaí e por meio dele nós temos informações de aonde é interessante se plantar açaí. E olha só que bacana. Esse aqui é o mapa, tá, que o ZARC nos fornece e nesse mapa você vê aonde é possível plantar açaí. Você está vendo que está só uma cor, certo? Essa única cor quer dizer que é uma chance favorável muito grande para conduzir açaizais nessas regiões.
Se tivessem outras cores, era que tinha um grau menor de sucesso. Mas como é somente a cor azul, se eu não me engano, né? Então é uma taxa de sucesso muito alta. Só que tem algumas condições. Primeiro, tem que ser irrigado. Tem que ser açaizal com irrigação. Sem irrigação, desconsidere esse mapa. Além disso, tem que ser a espécie Euterpe oleracea, essa daqui, produzida aqui nesse viveiro, aqui no Promudas. Outra coisa, para eles eliminarem essa região mais na parte sul do país, eles levaram em consideração temperaturas abaixo de 7 graus Celsius. Se eu não estou enganado, foi 7 graus, Por quê? Porque, teoricamente, o açaizeiro não consegue ir muito bem em regiões com temperaturas tão baixas como essa, de 7 graus para baixo. Se eu não me engano, foi 7, tá, gente? E olha, vou ser muito honesto com você. Se for 7 graus realmente, 7 graus é muito baixo. Eu acho que para o açaí ser prejudicado não precisa ser tanto frio assim não. Pode ser algo próximo de 10 graus, 12 graus, ele já vai sentir bastante. Mas o ZARC nos definiu isso. 7 graus foi o limitante. Em relação a condições de solo, em relação a condições de vento, luminosidade, todas as regiões apresentaram aspectos favoráveis. O limitante foi realmente, então, irrigação e temperatura. Então, olha, quem mora aqui nessas regiões, arrisca aí cultivar açaí. Pessoal, ainda tem muito mais perguntas para responder, mas estas vão ficar para o próximo vídeo. Não se esquece de que você pode usar o nosso WhatsApp, que vai estar aqui na tela, na descrição do vídeo ou no comentário fixado, para poder esclarecer suas dúvidas sobre como é que você faz para ter acesso às mudas de açaí aqui do Promudas. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.